As fundações foram criadas nos anos 70. Elas serviriam para dar mais agilidade ao serviço prestado pelo governo, sem as amarras das secretarias. Agora, em meio à crise nas finanças, o governo quer extinguir as fundações. Uma lei aprovada no fim de 2016 na Assembleia permite que o governo do estado encerre as atividades da Fundação de Economia e Estatística, Zoobotânica, Fundação Piratini, Metroplan e Cientec. Mais de um ano se passou e apenas a FEE teve o decreto de encerramento das atividades publicado. Outras tiveram o processo suspenso pela Justiça. A decisão mais recente para suspender a extinção das fundações veio do Tribunal de Contas do Estado. O TCE afirma que o governo do estado precisa comprovar a permanência dos serviços prestados pelas fundações. Por isso, a medida cautelar impede que as estruturas sejam desmontadas. O Tribunal de Contas recomenda a revogação da decisão até mesmo da FEE. O sindicato que representa os funcionários das fundações afirma que elas representam 0,7% do orçamento gaúcho. Elas têm a possibilidade de angariar recursos externos, seja de entes privados, empresas que possam pagar por serviços dessas fundações. O caso da Cientec, de repente, seja o mais visível, várias empresas que contratavam os serviços de análises que ela presta, como, por exemplo, buscar valores em áreas de pesquisa, em projetos de pesquisa, enfim, em convênios com outros entes públicos ou privados também. Então, essa entrada de recursos era muito interessante para o Estado, para as atividades das fundações. Pegar, por exemplo, a Cientec, em 2016, teve entrada de 14 milhões de recursos para dentro da sua conta. Valor esse que o Estado abriu mão nesse último ano por não mais possibilitar a prestação de serviço. A justificativa para o governo do estado insistir na extinção das fundações é o déficit nas finanças. Em 2018, devem faltar 8 bilhões de reais no caixa para pagar as contas. A economia inicial prevista pelo Estado era de 150 milhões de reais ao ano, mas uma decisão judicial deu estabilidade aos servidores contratados por CLT. Por isso, eles não poderão ser demitidos e terão de ser realocados. Vão seguir na folha do Rio Grande do Sul. Mesmo assim, a Secretaria de Planejamento afirma que sem as fundações, o Estado vai aplicar o recurso que arrecada em serviços considerados essenciais. As extinções estão dentro de um grande programa de modernização do Estado, de ajuste, aonde queremos dedicar todos os recursos, carregar todos os recursos para aquelas funções que são absolutamente imprescindíveis no Estado. Saúde, educação, segurança, infraestrutura e programas sociais. Então, esse é aquelas áreas que são imprescindíveis que o Estado tome diretamente a situação. A regra de transição é que a Secretaria do Governo assuma as funções da fundação vinculada. Atribuições da Fundação de Recursos Humanos passam para a pasta de administração, por exemplo. As da FEE passariam para a pasta do planejamento. O cálculo do PIB e pesquisas de desemprego serão realizadas por uma empresa terceirizada. O valor que será pago é de 3 milhões de reais ao ano, 10% do custo da fundação. As funções primordiais dessas fundações continuam no encargo das secretarias que eram subordinadas. As demais, o Estado vai procurar fazer parceria, contratação privada, dentro do que a legislação permite. Os senhores pretendem reduzir os custos dessas atividades com a terceirização? Sem dúvida, continuamos com a expectativa que possa reduzir o custo consideravelmente em função de que a atividade privada tem um custo menor do que a atividade pública em função de vários tratamentos diferenciados que tem na legislação trabalhista. Eu sei que são atividades totalmente diferentes, mas o senhor tem uma ideia, em média, do que pode haver de redução desse custo? O nosso custo, um exemplo, Fundação de Recursos Humanos, o pagamento, o percentual que era pago para a comissão era de 10% sobre o valor de cada contrato.
numa contratação feita através de licitação, esse custo caiu para 1,5. No caso da Fundação de Economia e Estatística, o Sindicato dos Funcionários contesta. Eles afirmam que a empresa não vai realizar todas as funções que a FEE realizava. O Estado já tinha um departamento de Economia e Estatística criado em 1938, se não me engano. Ou seja, retrocedemos 80 anos, né? E lá vão ficar, né, fazendo muitas vezes questões burocráticas, administrativas, algumas pessoas com doutorado em determinada área que faziam serviço altamente técnico, qualificado e que poucos poderiam fazer no Estado, no país, e vão estar subutilizados dentro, às vezes, dessa secretaria. O Ministério Público do Estado contestou a extinção de 3 fundações, a de Zoobotânica, o Cientec e a Metroplan. Esta última é responsável por fiscalizar o serviço de transporte público intermunicipal e o fretamento nos casos de transporte universitário, por exemplo. A promotora Luciana Alice afirma que uma lei dá esta atribuição à Metroplan. Por isso, a Secretaria de Transportes não poderia assumir essa responsabilidade. Logo, se a Metroplan for extinta, não vai haver fiscalização sobre os coletivos fretados. Ela também ajuizou ação contra a extinção do Cientec. A juíza que analisou o caso concedeu liminar e suspendeu o encerramento das atividades. Dentro dos laboratórios do Cientec estão equipamentos que necessitam de cuidado, manutenção e até climatização constantes. Por isso, o Ministério Público quer saber como o governo do estado pretende garantir essa assistência. Demandado o destino, não se obteve informações, me parece que não há uma definição e que sequer houve efetivamente um inventário físico de tudo que existe dentro da Cientec, com conhecimento da funcionalidade, das características, da necessidade de manutenção e conservação para que esse equipamento não seja sucateado. Então, em princípio seria isso, não aportou o destino que será dado, nem se teve conhecimento de que foi feita uma apreciação prévia de tudo que existe nos laboratórios, de todas as funcionalidades e que destino será dado em razão de que há bens que foram obtidos em razão de convênios e que têm que ser utilizados necessariamente na pesquisa e outros que foram adquiridos também em razão de convênios, inclusive com isenção fiscal. Há risco do governo ter de indenizar os reais proprietários ou arcar com transporte adequado para a devolução. No que se refere aos bens da FINEP, os convênios, geralmente, ao final do seu cumprimento com a prestação de contas, os bens são doados ao Estado. Há convênios que, segundo a FINEP, estão vigentes e outro em prestação de contas e que, portanto, os bens não são do Estado. Estes bens não são de livre disposição e nem podem ser deslocados ou remanejados sem que seja feita uma prévia negociação com a FINEP, a qual também não foi informada nem documentada. Isso pode gerar o dever de indenizar por valores atualizados estes bens ou de devolvê-los. E a devolução de um bem de alta tecnologia que demanda instalação especializada, vai demandar transporte especializado, seguro, e que ele chegue ao seu destino com a sua plena funcionalidade. Se entende, então, que esse equipamento que seria obtido pelo simples cumprimento do convênio vai se transformar num possível ônus. O governo afirma que suspendeu os processos de encerramento das fundações, atendendo às ações judiciais, mas vai defender em juízo a necessidade de finalizar as atividades. Todas as ações que são impetradas contra essa atividade estão sendo absolutamente cumpridas dentro daquilo que determinou. Estamos buscando, através dos recursos que são possíveis, levar nosso ponto de vista, o ponto de vista do governo, através da Procuradoria-Geral do Estado, e vamos esgotar todos os níveis de discussão e depois, finalmente, cumprir o que for determinado em instância final.